palhaço Pennywise está de volta para aterrorizar as crianças da pequena cidade de Derry. Só que dessa vez um pouco diferente, porque nós vamos conhecer a origem de tudo nessa espetacular série da HBO. It, bem-vindos a Derry. 3, 2, 1, ação! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Cine88, seu canal de críticas de filme e séries de TV. Eu sou o Rafael Bressan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa obra-prima recente da HBO, finalizada agora, que é mais uma adaptação da história do palhaço Pennywise, It, de Stephen King, agora como It, bem-vindos a Derry. A primeira temporada foi finalizada com 8 episódios e, meus amigos, essa primeira temporada mostrou ainda mais como a HBO é talvez uma das melhores TVs, é uma das melhores produtoras que ainda consegue fazer essas adaptações, esses roteiros adaptados, originais, com maestria. Sabe, você trazer novamente uma história que já foi contada na década de 90, já teve 2 filmes recentes, o livro que é um best-seller, todo mundo já mais ou menos conhece a história do It, né, do Pennywise, mas aqui nós temos um salto ainda maior nessa ficção. Galera, eu vou tentar não dar spoilers nesse vídeo, tá? Como sempre, as nossas críticas aqui, as nossas reviews não possuem spoilers, então eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras para não spoiler ninguém aí de nenhum episódio, mas algumas informações eu vou ter que passar para vocês no decorrer do vídeo. Começa a primeira temporada, o primeiro episódio, os primeiros episódios ali com o desaparecimento já de uma turminha, e essa turminha é amiga de uma outra turma, e aí começa essa trama, né, como nos filmes é retratado, algumas crianças desaparecem e ninguém sabe para onde foi, começa a investigação e vem exército e traz um médium e traz uma outra família para morar na cidade para tentar investigar. Tem algumas pessoas locais que possuem talvez poderes misteriosos que também podem ajudar nessa caça às crianças. Tem as próprias crianças, né, os amigos de sala de aula, da escola, que não conseguem ficarem tranquilos com essa situação e também resolvem tentar desvendar esse mistério. Só que na verdade o It é que está por trás disso tudo, dessa grande fantasia, dessa grande loucura, e ele, com maestria, consegue manipular tudo e todos o tempo todo. Mas isso tudo que eu tô falando para vocês já sabem, vocês já estão carecas de saber. O que é legal nessa nova adaptação é que a série se passa antes dos 2 filmes recentes que nós conhecemos e vai trazer muita informação nova, muitas pontas soltas que lá nos filmes ficaram, que a gente passou despercebido, e aqui a série consegue amarrar e até fazer novas pontas para futuras temporadas. Vale um destaque aqui para essa série que em 8 episódios eles não tiveram tempo para ficar enrolando, o que eu chamo de encher linguiça, né? Sempre tem aquela série que tem um episódio que você fala, esse episódio é aquele, vai ser aquela encheção de linguiça. Não, aqui é tudo dinâmico, cada episódio acontece coisas novas, personagens intrigantes, personagens que você torce para não morrer e morre, personagens que você torce para morrer e não morre. É uma loucura, regado com muito gore, né? Essa série tem muito gore, muito sangue, mas ela é tão caprichosa que, olha, eu arrisco a dizer que ela consegue ser até melhor que os filmes. Sem exagero, tá? Tô falando sério. Essa série ela é interessante porque ela resgata um pouco daquilo que nós tínhamos há alguns anos atrás, quando os episódios eram semanais, né? A HBO ainda consegue manter esse padrão de série com episódios semanais para segurar o público, mas essa série em específico ela despertou uma coisa em mim que assim, nossa, eu tô ansioso para assistir o próximo episódio. E ainda eles passam aquele teaser no final, né, do próximo episódio, então você fica imaginando, caramba, o que vai acontecer, qual que vai ser o desfecho. E o desfecho no 8º episódio é uma coisa de cinema, tá, galera? Eu
até falo que não é absoluto cinema, né? É simplesmente TV, porque eleva-se a categoria de série de TV a um outro patamar, e ainda mais se tratando de uma série de terror, né? A série ela é tão incrível que ela traz o tempo todo elementos dos filmes recentes para compor a história, e no 8º episódio é uma enxurrada de easter eggs, de informações importantes que, novamente, eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão ter que assistir, depois voltar aqui no vídeo para comentar. Mas os produtores, os diretores, roteiristas conseguiram amarrar de uma maneira tão brilhante, porque assim, por mais que a gente já conheça a história, essa história da série ela acaba sendo uma história inédita pra gente, porque somente quem leu o livro talvez consiga ter uma dimensão mais profunda, né, da obra do Stephen King, do que se refere esse personagem. Mas a série ela vai muito mais a fundo, porque essa história se passa ali no começo dos anos 60, essas cidades pequenas dos Estados Unidos, e o preconceito é pano de fundo para essa série, não tem como. Então tem um conflito dos militares, tem um conflito dos militares com os negros, tem um conflito da população com aquele pessoal que parece ser mais indígena, né? Tem os conflitos dentro do colégio, daquela turminha das patricinhas e a turminha dos perdedores, que nos filmes já é retratado também, só que ali no filme, diferente da série, no filme o grupinho de crianças ele já está estabelecido. Aqui na série não, aqui na série a gente consegue ver a evolução, a estruturação, as reviravoltas dessas turmas. Enfim, é uma coisa mais completa e mais complexa também, mas que encaixou, olha, de uma maneira extraordinária. Como a gente já falou de padrão HBO, não podemos deixar de falar questão de maquiagem, fotografia, trilha sonora, abertura, que é um encanto. Essa abertura é uma coisa espetacular, porque é uma musiquinha bem tranquila, sabe, quase uma canção de ninar, mas o conteúdo que está por trás daquela abertura, né, da série em si, é um terror absoluto, um gore, é um contraponto, né, entre uma abertura tão tranquila com uma série tão intensa. E aqui vão duas curiosidades, né? Uma delas é uma das atrizes que está na série, que no último episódio, ali, nos 2 últimos episódios, ela tem um destaque, um desfecho um pouco maior, vocês vão saber de quem eu tô falando. E ela apareceu no segundo filme, né, no It Parte 2. E essa atriz, ela conseguiu filmar a série It, né? Ela estava com, se eu não me engano, 92, 95 anos, e ela veio falecer em junho deste ano. Então ela não chegou a assistir, né, ou não acompanhar o lançamento da série, que estreou, se eu não me engano, que foi em outubro de 2025. E foi uma pena, sabe? Ela apareceu no filme, voltou para fazer a série, é uma personagem muito chave, muito central ali para o final da história. Infelizmente não conseguiu resistir para ver o sucesso que está sendo essa série. E o outro destaque é o Bill Skarsgård, que é um ator assim insano, né? Ele é da família Skarsgård, que todos são incríveis, e o Bill é o mesmo ator que fez o It no cinema, né? Nos 2 filmes. E ele teve um pouco de receio. A princípio ele se recusou a voltar a interpretar o Pennywise porque é muito desgastante, é um processo de caracterização, de interpretação muito profundo, muito trabalhoso de fato, né? É uma carga emocional muito grande, então ele ficava muito estressado, né, pós término das gravações, então ele ficou um pouco com receio de voltar para poder fazer a série. Porém, como os produtores apontaram que essa série seria sobre a origem do personagem, ele ficou mais empolgado e, né, ele acreditou que poderia ter mais tempo de tela, mais tempo para explorar esse personagem, que é tão incrível. E é o que realmente acontece, a gente consegue entender toda a origem do It, o porquê que aconteceu. Não vou dar spoiler novamente, mas a série explica passo a passo do que ocorreu, porque ele era simplesmente um palhaço de circo normal, sabe? E infelizmente acabou se tornando essa coisa aterrorizante. Mas é um personagem
muito carismático, tá aí na cultura pop, ele figura como um dos personagens mais relevantes da história do cinema, né? Como um dos vilões mais importantes de filmes de terror. E sem dúvida, nessa série aqui a gente consegue enxergar ainda mais a profundidade deste personagem. Aqui tudo indica, a HBO provavelmente vai renovar essa série para mais 2 temporadas. E como essa primeira temporada se passou na década de 60, acredita-se que as outras 2 próximas vão se passar ainda em períodos mais antigos. Isso tudo para compor a história, o círculo completo ali. Não posso dar mais informações novamente, porque senão seria spoiler e vocês precisam assistir a série para entender o que eu estou querendo dizer. Com tudo isso, bem-vindos a Derry, eu vou dar uma nota 9,5. E é isso aí, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, esse é o momento que a gente bate um papo legal. Comenta aqui embaixo se você já maratonou, se você não assistiu ainda, se você gostou dessa crítica e vai passar a assistir a série, comenta aqui que eu quero saber. Claro, se você ainda não é inscrito no canal, poxa, deixa uma inscrição aí, isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que gostam de cinema e TV também. E claro, deixa o like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal, tá bom? E mais uma vez, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá também, dá uma força lá. Estamos rumo a 200 seguidores na página, é o @cine88_. Lembrando que lá sempre tem conteúdos diferentes daqui do YouTube. Beleza, pessoal? Recado dado, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui e é claro que a gente se vê no próximo vídeo e corta!